por um lado, como eu digo aí, podemos dizer que a Bíblia é semelhante a qualquer outro livro humano. Por quê? Porque ela foi escrita por seres humanos. Não resta dúvida aqui, não é, meus amigos? A Bíblia é um livro humano, foi escrito em linguagem humana, em uma língua humana, por seres humanos, em um contexto real, com vicissitudes comuns da vida humana. Foi escrito no Antigo Testamento em hebraico, no Novo Testamento em grego, com todas as suas peculiaridades. Só que ela é um livro distinto de qualquer outro livro por algumas razões. Ela tem uma autoridade diferente de qualquer outro livro humano. Imagina que você escreve aí um livro sobre ética, ou você escreve um livro sobre Deus. Uma coisa é ler o que o apóstolo Paulo escreveu sobre Deus e uma coisa é ler o que você escreveu sobre Deus. Qual a diferença? É que o que eu escrevo para você não tem autoridade. Em que sentido? Autoridade última. Tem apenas uma autoridade penúltima, ou provisória, ou falível. Ou seja, o que eu escrevo, essa própria aula aqui é um bom exemplo disso. Muita coisa que eu falo aqui pode estar errada, ou pode estar impreciso, ou pode estar sujeito a melhorias. Já a escritura não tem essa qualificação meramente humana, ela não está sujeita a melhorias, ou a adições, ou a subtrações. Toda a escritura é inspirada. Tota scriptura, em latim, era o termo que os reformadores gostavam de usar para se referir a esse conteúdo pleno da escritura. Ela não precisa ser adicionada, subtraída, distorcida, confundida. Ela toda é inspirada e autoritativa para nós. Então ela também é infalível, porque o conteúdo dela é livro de erros, pois ela é divinamente inspirada. Aí a ideia de sagradas letras é porque são letras humanas, mas elas são superintendidas ou supervisionadas pelo próprio Espírito Santo, que falou por meio de linguagem humana. E aqui eu evoco o livro do meu amigo Paulo Ono, que ele acabou de publicar pela editora Thomas Nelson. E Deus falou na língua dos homens. Essa é uma maneira maravilhosa de você resumir o conceito da Escritura Sagrada como um meio de graça. Deus fala por meio de seres humanos. E a Escritura é o exemplo máximo que a gente tem em termos de linguagem escrita. Obviamente Deus fala por meios humanos em Cristo em última análise, porque Ele é o Deus encarnado. Já falamos sobre isso na aula anterior. Bom, além de ser autoritativa, infalível, a Escritura também é suficiente. Em que sentido nós nos referimos à suficiência da Escritura? É no que diz respeito à salvação. A Bíblia ela é suficiente para nos dar o conhecimento necessário de Deus, de tudo aquilo que eu preciso conhecer a respeito de Deus para ser salvo pela misericórdia de Deus. A gente vai citar outros testemunhos aí dos credos, as confissões, por exemplo, que mencionam isso. A Escritura é o caminho necessário para o ser humano encontrar-se com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a suficiência da Escritura. Nós vamos abrir um pouco mais o leque daqui a pouco, falando que a Escritura não é suficiente para outras coisas, como livro de botânica, como livro de jardinagem, ou como livro de astrofísica. Ela é suficiente como drama da redenção, nos mostrar qual é o caminho para Deus. Aí ela é suficiente. Tem a ver com o seu escopo. E por último, nós vamos falar do caráter eclesiástico da Escritura, que é o quê? Que ela é um livro não do mundo, não do universo, não de todas as pessoas, mas é um livro que deve ser interpretado primariamente, por isso que eu falo primariamente, não somente, mas primordialmente pela igreja e no contexto da igreja. Não significa que você não possa examinar a Escritura sendo um incrédulo. Significa que você não tem o direito de interpretar a Bíblia de forma infalível, de forma autoritativa ou de forma credal se você não fizer parte da igreja, né? Seria semelhante uma pessoa que é um jogador de futebol dar uma opinião sobre química, por exemplo. Não é da sua área, então só pode dar opinião sobre Deus e sobre Cristo e sobre o Espírito Santo aqueles que fazem parte desse drama salvífico que é o povo de Deus. Então, no contexto da igreja é que a teologia deve ser formada e a Escritura deve ser interpretada.